Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Calcio em Foco, onde vamos estar trazendo uns jogos da tarde que aconteceram no dia de ontem, no sábado, que foi os jogos válido pela rodada 29, se eu não me engano, foi pela rodada 29 da Série A, do Campeonato Italiano, 28, rodada 28 da Série A, onde que tivemos vários jogos importantes, como do Como contra o Cagliari, do Juventus contra o Pisa e do Atalanta contra o Udinese, que foram bons jogos. Eu acho que o jogo mais calmo assim foi do Como contra o Cagliari. Desculpa o barulho, eu estou gravando aqui fora de casa, onde no meu mini escritório, por enquanto. E vamos falar sobre esse jogo do Como, uma partida muito boa do Como, onde que com essa vitória eles conseguiram ficar no top 4 da Série A, para pegar uma classificação para Champions League. Obviamente o Roma joga hoje, no dia de domingo, então vamos ver o que vai acontecer, se eles vão perder ou vão ganhar. Se eles ganharem, eles pegam a colocação deles de volta, mas é uma grande partida do Como para cada vez, se o Roma tropeçar, eles conseguirem ficar com essa vaga na Champions League. Seria muito maneiro, como eu já falei, de eles classificarem. E o Como vem com 4 vitórias seguidas. Cagliari vem com, nos últimos 5 jogos, eles tiveram 2 derrotas, 2 empates e agora mais uma derrota. Então, não vem com uma sequência boa. Então, vamos ver como é que foi as formações dos dois times. O Como veio com 4-2-3-1. São, no caso, 2 volantes e 3 meias ali e um atacante. E o Cagliari veio com a formação normal do futebol, 4-3-3. E aí fomos pro jogo com uma falha na saída de bola do Adobo, camisa 8 do Cagliari. A bola sobra no Nico Paz já avança, já acelera o jogo, passa a bola pro Lucas, não é? Lucas da Cunha, volante do Como, grande volante, desde a temporada passada vem jogando bem, nessa temporada tem jogado muito bem, controlando esse meio de campo do Como, e ele vai lá, dá uma embolada, bate na zaga, e aí sobra pro Baturina, que faz o gol, que chega e faz o gol. Não conseguiu o goleiro defender com essa falha não falha da zaga, a zaga tentou tirar, mas aí foi batendo e sobrou. E gol dele para começar aos 14 minutos de jogo. Mas tirando isso, não teve muitos lances assim de perigo dos nenhum time, tirando o gol. Teve até um lance do Cagliari que não foi muito essas coisas, mas não foi um jogo de muitas emoções no primeiro tempo. Aí aos 55, com uma grande saída de bola do Cagliari, eles começam lá de trás, vão saindo jogando, vão saindo jogando. Eles fizeram um belo gol, de uma jogada muito linda, como eu falei. A zaga deixou o Esposito, que é um atacante que está emprestado pela Inter de Milão, fazer o gol, mais ou menos, porque ele estava sozinho na área, só esperando, ele deu o cabeceio e fez o gol. Esse gol foi muito importante para empatar o jogo, numa partida que o Cagliari não estava jogando muito bem, mas conseguiram fazer esse gol, acharam esse gol Esposito, que é bom para ele conseguir pegar uma sequência, né, e talvez voltar para Inter de Milão e fazer bons jogos e tentar ajudar a Inter de Milão e pegar seu lugar na Inter de Milão. Ele que na última partida também deu assistência, em algumas partidas que o Cagliari venceu, ele também deu algumas assistências, então é bom para ele conseguir pegar sequência, como se fala, motivação, né, e para fazer esses gols. Aos 76, o Como controlou o tempo do jogo, e aí o Brembit é o lateral direito. Ele tá na lateral, ele passa pro da Cunha. O da Cunha lá de longe, lá do meio da rua, ele estoura, dá uma bicuda de canhota e faz um golaço. Esse, como eu falei pra vocês, da Cunha, que tem jogado muito bem, é o capitão do time e tem carregado aquele meio de campo. O Nico Paz, obviamente, dispensa comentários, mas o Nico Paz não tem feito grandes partidas assim nos últimos jogos. Mas mesmo assim é um cara perigoso, porque é o camisa 10 do time e sempre joga bem. Mas foi um golaço da Cunha, que chutou do meio da rua e fez esse golaço lindo para virar esse jogo e dar a vitória pro Como. Novamente, aos 81, quase que sai um gol do Cagliari. O Como tira a bola de perto do gol.
a bola vem na área, ele tenta dar o cabeceio assim, aí sobra, e aí o zagueiro tira praticamente quase dentro do gol. Não quase dentro do gol, um pouquinho longe, mas ele tira para afastar é, essa jogada, esse lance. Foi uma boa partida do goleiro, o Butez fez uma grande partida, esse goleiro. Defendeu bastante também, fez algumas defesas importantes quando precisou ser chamado. Do da Cunha, como eu falei para vocês já, do zagueiro Kempf, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, fez uma grande partida também, sólido na zaga. Baturina também fez uma grande partida, foi o que fez o gol. E do Brent, lateral direito, fez uma boa partida também. Nico Paz não fez uma grande partida, ele foi até substituído. E o Peroni saiu machucado. Ele saiu, creio eu, aos 36 minutos de jogo, no primeiro tempo ainda. Saiu machucado, então vamos ver como é que vai ser nos próximos dias, para ver qual que foi a lesão dele. E aí, já no time do Cagliari, o Palestra, ponta direita, jogou bem, fez um bom jogo. Não foi lá essas coisas, mas fez um bom jogo. E o Riyad Indrizi, que entrou no lugar do Rodrigues. Rodrigues, isso aí, entrou no lugar do Rodrigues. Ele se machucou, ele entrou aos 78, se machucou e foi substituído aos 87 pelo Leonardo Pavolettini. Então vamos ver pro Cagliari também, que tem mais uma baixa, ele entrou e se machucou. E também teve outro que se machucou, que foi o Pedro, Zé Pedro, lateral direito, que se machucou, e o Gabriel Zappa entrou no lugar dele e se machucou aos 73 do segundo tempo. Então o Cagliari tem duas baixas, então ficar de olho. Mas tirando isso, foi uma grande partida do Como, uma grande vitória que eles precisavam. Não foi um jogo muito de emoções, mas foi uma grande vitória deles que eles precisavam para conseguir tentar pegar essa classificação para a Champions League, para tentar jogar próximo ano e ganhar mais dinheiro para poder contratar mais jogadores. E aí eu quero ver muito o Sérgio Fábricas, o Nico Paz, não sei se ele vai ficar no time, mas jogando a Champions League seria muito maneiro. Então agora vamos pro próximo jogo, que foi na faixa da tarde, o primeiro jogo da faixa da tarde, Atalanta contra o Udinese, que foi um belo jogo do Atalanta e do Udinese. E agora vamos estar falando sobre o jogo da Atalanta contra o Udinese, que foi pela rodada 28 também, onde que o Atalanta conseguiu um empate no finalzinho. O Udinese controlou o primeiro tempo inteiro e estava ganhando 2-0 e conseguiu esse empate. A Atalanta esse que está também tentando pegar uma vaga ali para uma competição europeia. Eles estão com 46 pontos, eles estão em sétimo lugares. E o Udinese que está com 36 pontos, tentando ali talvez subir e conseguir, dependendo dos resultados, como o campeonato vai continuar andando, pegar talvez uma competição europeia. Creio que eles não vão conseguir, mas foi uma boa partida do Udinese, e para o Atalanta foi uma má partida, porque eles precisavam desse ponto para ficar mais perto da Juventus e da Roma, para conseguir uma classificação da competição europeia. Aí vamos começar. A formação do Atalanta foi no 3-4-2-1, 3 zagueiros, 4 meia, no caso 2 alas, 2 ali meia atacantes e um atacante. E já do Udinese foi 3-5-2, com 3 meio de campo, 2 alas na ponta e 2 atacantes lá na frente. E aí vamos falar sobre o jogo. Aos 5 minutos, Zaniolo, isso aí mesmo, ele faz uma boa jogada, ele dribla, ele cruza pro outro lado. E aí eu não sei pronunciar esse nome, gente, peço perdão, mas Errizibue, eu vou botar aqui a foto para vocês, um ala. Ele dá o Udinese, quase que faz um golaço do meio da rua. Ele pega a bola, domina e dá uma bicuda lá de longe, quase que ele faz um golaço. O Udinese que já começou o jogo pressionando, controlando o jogo. E aí, logo depois, aos 39, muito mais para frente já, porque o jogo também não teve tantas emoções, foi um jogo bem defensivo dos dois lados. A Atalanta teve algumas pressões ali, o Udinese também, mas aos 39, Zaniolo bateu um escanteio, e aí o Christensen, que é um zagueiro, não é o Christensen que joga no Chelsea, que tá no Barcelona, é outro Christensen, é um Christensen com K, não com C. Ele vai lá, pula na área, teve até uma hora que pediram falta para um jogador do Atalanta, só que o cara do Atalanta que empurrou o cara do Udinese, né? E aí
ele vai lá, pula e faz o gol para abrir o placar para o Udinese. Primeiro tempo, o Udinese jogou muito melhor. Foi um jogo, como eu falei, foi pau a pau, mas o Udinese teve mais controle do primeiro tempo. Tirando isso, não teve muitas participações, tirando o Scamacca. Scamacca, que no primeiro tempo ele estava tentando fazer o gol dele, partindo para cima, é um bom atacante, alto, ele acho que ele tem 2 metros de altura, partindo para cima, e não teve muito essas coisas. O Mussa tentou ali algumas coisas, mas não teve muita coisa. Mas aí no segundo tempo, Scamacca quase faz um gol, um golaço aos 49. Ele chuta, a bola estoura na trave. Como eu falei, ele fez um bom primeiro tempo e no segundo tempo estava continuando tentando fazer o gol dele. E aí aos 54, a zaga tira do perigo, tira a bola, né, no caso, e aí a bola sobra pro Davis, o atacante, camisa 9 da Udinese, que bate colocado de canhota ali. Foi uma jogada que começou da Udinese, e aí sobra, e aí ele bate colocado e faz um belo gol. Esse Davis que já nessa temporada ele está exatamente, para eu não falar besteira, eu vou chegar aqui no SofaScore, que é um bom aplicativo para vocês verem. Ele está com 24 partidas, 3 assistências e 9 gols. É uma temporada boa, até para um atacante, não é nada demais, mas é uma boa temporada para o atacante do Udinese. É um bom atacante, ele fez até uma boa partida. E aí, aos 61... Eita, ó, olha o... Foi mal, gente, teve um erro aqui, o meu tablet começou a falar comigo aqui, a Siri. Mas aí, aos 61, quase teve mais um gol da Udinese. E aí, aos 65, quase um gol do Krastavik, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu acho que é assim mesmo. Kastrovic, que é um atacante que entrou no segundo tempo ali já aos 57. Ele teve até que uma boa partida, participou de bastante jogadas ali no ataque, o camisa 90, quase fez um gol da Atalanta. E aí aos 74, o Zalewski, que entrou também no segundo tempo aos 57 também, ele cruza a bola na área, e o Scamacca faz um gol praticamente sozinho de cabeça. Ele tá na área aberta assim, a bola vem, ele dá o cabeceio e faz o gol. Scamacca é esse que tava tentando fazer o gol dele a partida toda, como eu falei para vocês. Então mereceu o gol dele, porque ele tava buscando aquele gol. A Atalanta foi melhor no segundo tempo, obviamente, e uma boa assistência que eles estavam precisando. E aí aos 78, a Udinese está jogando errado. O Pasalic, que é o camisa 8 da Udinese, da Atalanta, capitão, ele rouba a bola. E aí sobra pro Krastovic de novo, o atacante que eu falei, o camisa 90. Ele chuta a bola, o goleiro defende a bola sobra no alto assim, o Scamacca pula, ganha do zagueiro e faz um belo gol de cabeça. Então aí já empatou o jogo para 2-2. Scamacca, esse que eu falei, podia ter feito hat-trick, teve aquela bola na trave, jogou muito bem e partiu para cima. Ele tá tentando pegar a vaga dele de volta na seleção italiana, porque o Moise Kean não tem feito uma boa temporada, o Retegui também não tá jogando na Arábia, então não é muito um nível muito alto. Então ele está tentando pegar essa vaga dele de volta na seleção italiana. Então ele fez uma grande partida e fez o gol. E esse foi 2-2 do Atalanta, conseguiram empatar. E aí o Krastovic, o lateral, o atacante que eu falei para vocês, quase faz um gol de novo fora da área 83. Então o Krastovic entrou no segundo tempo ali no ataque junto com o Scamacca e fez uma bela partida, tentando fazer gol, chutando e partindo para cima. Ajudou bastante o time do Atalanta. A Atalanta esse que pressionou para tentar fazer o gol. E aí o Arthur Atta, que é o jogador do Udinese, aos 85 quase faz um golaço do meio da rua também. A bola sobrou para ele, ele vai lá e dá uma bicuda. Ele vai puxando, aí ele veio, acho que o goleiro adiantado e dá uma bicuda. Quase que faz um golaço, a bola subiu um pouquinho. O goleiro quase toca assim com a mão, mas estava um pouco mais acima, então ele não tocou. Mas tirando isso, o jogo acabou depois desse lance. Não teve muitos lances, o Atalanta tentou partir para cima, mas o juiz acabou o jogo.
E foi uma grande partida dos dois times. O Udinese jogou melhor no primeiro tempo, no segundo tempo só deu o Atalanta, por mais que a Udinese teve alguns lances ali, mas foi uma partida muito mixada assim. Teve um momento que só foi o Udinese, um momento que foi só o Atalanta. Então foi uma grande partida, uma boa partida. A Atalanta batalhou para conseguir pegar esse segundo lugar, pegar esse segundo gol e tentar ganhar o jogo para conseguir os 3 pontos. Mas foi uma grande partida por eles conseguirem devolver, lutar para conseguir esse empate. Vou falar aqui de alguns jogadores que jogaram muito bem, como o Zapa Costas, o Zalewski, que entrou ali no segundo tempo, que deu assistência, e o Krastovic. O Krastovic aqui no SofaScore está dizendo que a pontuação dele foi 5.7, mas ele jogou muito bem. Partiu para cima, chutou pro gol, onde que teve várias chances do time de fazer gol. O Krastovic deu assistência, o Zapa Costa que jogou muito bem defensivamente também. Então foram boas substituições do técnico Raffaele Palladino. Scamaga, outro também que jogou muito bem no primeiro e segundo tempo. Eu acho que ele pegou realmente o melhor jogador da partida, fez 2 gols, jogou muito bem. O Davis, atacante da Udinese, jogou muito bem também. O Karistrom, o atacante, o meia, volante do Udinese, camisa 8, capitão, jogou muito bem também. O Christensen, que fez o gol, jogou muito bem também na Udinese. Mas tirando o Zaniolo, deu uma assistência, jogou bem no primeiro tempo, no segundo ele foi substituído, mas o jogo fez uma boa partida também. Não posso também esquecer do Pesalic, que é o capitão da Atalanta, camisa 8, fez uma boa partida. O Samardzic, que fez uma boa partida também, foi substituído na ponta direita. E o zagueiro Rien, que é da Suécia, fez uma boa partida também, uma partida sólida. Mas tirando isso, para mim o melhor em campo foi o Scamaga, como eu falei. Zaniolo fez até que um bom jogo ali. Davis, atacante, também fez o gol, mas também nada disso demais. E o Zalewski, que entrou no segundo tempo e deu assistência. Mais uma grande partida do Atalanta para conseguir pelo menos um ponto. Eles queriam os 3 pontos, mas conseguiram ali um pontinho no jogo que começaram perdendo e conseguiram empate. E agora vamos falar do último jogo da tarde, que foi da Juventus contra o Pisa. Foi muito importante essa goleada da Juventus de 4-0. Agora vamos falar da Juventus. Essa camisa que está autografada pelo Éder Militão. Quando eu fui assistir o jogo do Joga Bonito do Ronaldinho, ele estava lá, ele foi lá na emoção, já manda ele assinar, ele assinou. Mas vamos falar sobre a Juventus. Onde que foi uma partida muito importante para a Juventus. Eles precisavam desses 3 pontos para conseguir competir contra a Roma. Eles estão em 6º lugar agora com 50 pontos, então a Roma tem 1 ponto de diferença e o Como tem 1 ponto de diferença. Obviamente o Como ganhou e a Roma vai jogar hoje no domingo, então era uma partida muito importante para eles tentarem pegar essa vaga na Champions League. Agora eles só estão classificados para a Conference League e a Roma está para a Europa League. Então vamos ver como é que vai ser a continuidade da Série A, mas vamos ficar de olho. Juventus, esse que veio no 3-4-2, com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas, 2 meio atacantes / ponta e 1 atacante. E o Pisa, que veio no 3-5-2, que são 3 volantes, 3 meias ali, 2 alas e 2 atacantes lá na frente. A Juventus já começou o jogo aos 3 minutos, o Mário quase que faz um gol de cabeça, teve uma defesa do Perin, Juventus não, o Pisa, o Mário quase que faz esse gol, de cabeça, que eles fazem o cruzamento, e aí o Perin faz uma grande defesa já no comecinho ali, e aos 3 minutos, mas aí depois só deu Juventus, obviamente. Aos 10 minutos quase um gol do Thuram, um golaço que ele tenta chutar de longe, só que a bola passa um pouquinho fora do gol, quase faz um golaço. E aí o Conceição também quase faz um golaço aos 16. Thuram e Conceição que fizeram uma grande partida, os dois. Thuram muito móvel, do nada ele é volante, mas do nada ele estava na ponta ali fazendo uma jogada, na outra ponta, defendendo também, pisando na área. Gosto muito dele, ele e do irmão dele jogam muito bem. E aí, o Conceição, logo depois dos 16 minutos, Conceição passou na profundidade pro Wides, já no segundo tempo, obviamente, porque no primeiro tempo não teve tantas emoções assim, tirando esses lances. Obviamente, aos 31, o Cambiasso cruza pro Davis sozinho.
O Davis não faz o gol, ele estava sozinho literalmente, ele cabeceia para fora. Davis esse que não fez uma boa partida. A Juventus contratou dois atacantes, usou o Openda e o Davis também para jogar, mas nenhum deles tem rendido da maneira. Obviamente o Davis deve estar se adaptando, porque ele acabou de chegar do Lille. O Openda saiu do RB Leipzig, então ele veio, o primeiro clube grande que ele também está jogando. E o Valagovic está machucado, então o Davis foi o atacante titular. E o Luiz Penda ficou no banco, ele acabou não entrando. E aí, aos 31, teve esse cruzamento do Cambiasso, onde que o Davis errou. Mas, tirando isso, no primeiro tempo não teve muitas emoções. O Pisa tentou pressionar a Juventus, teve até momentos que eles conseguiram pressionar a Juventus, mas nada demais. Locatelli, esse que também controlou o meio de campo da Juventus, é um grande volante, é o capitão do time. E tem tudo para ir para a Copa do Mundo se a Itália classificar. E ele pode muito bem ser titular junto com o Tonali e com o Barella no meio. Aí já no segundo tempo, o Conceição pega a bola, ele já dentro da área, ele passa na profundidade na direita. O Wildes, antes de sair do campo, ele vai lá, cruza a bola na área. E quem tá lá, tá o Cambiasso para dar o cabeceio e finalizar para fazer o gol. Cambiasso esse que é um ótimo ala barra meia, que ele também sabe jogar de meia. Joga nas duas alas, nas duas laterais. Gosto muito dele. Ele era para até ser vendido pro City. Fez o gol, fez uma grande partida dele também. E aí, o Mackenzie rouba a bola logo depois, aos 64. O primeiro gol, que eu não falei o tempo para vocês, da Juventus, saiu aos 54 com o gol do Cambiasso. Logo depois, aos 65, McKennie rouba a bola. Esse McKennie joga muito. Ele nessa temporada já jogou de atacante, de volante, de zagueiro, de ala, de ponta. Eu gosto muito dele, muito versátil esse americano. Sempre dá o sangue pela Juventus e até pela seleção americana. E aí, ele roubou a bola. Aí o Locatelli estourou a trave. Ele fez mal, ele deu uma bicuda lá de longe. Aí estoura na trave. E aí a bola sobra pro Thuram, que faz o gol aos 64. Thuram esse que fez uma grande partida, jogou muito bem e mereceu esse gol. Tá, como eu falei pra vocês, ele volante, do nada ele tava na ponta e agora ele tava pisando na área para fazer o gol de atacante. Ele vai lá com o gol praticamente aberto, pum, cabeceia e faz o gol para fazer o 2-0 da Juventus já. E aí você vê que o Pisa já não estava aguentando mais. Pisa esse que está na zona de rebaixamento, ele é o primeiro na zona de rebaixamento para ser rebaixado. Então não foi uma grande partida do Pisa, como não tem sido uma grande temporada do Pisa. Aí o Boga, não sou muito fã desse cara, o nome dele na realidade, ele entra, fez uma grande partida. Aos 46 ele entrou no lugar do David, que não fez uma grande partida. Ele entra, faz uma jogada e quase que ele faz o gol, né? É um golaço, na realidade, que ele quase que ele faz, né? E aí, o Conceição passa pro Wildes, aí o Wildes vai puxando, e ele bota a bola no cantinho para fazer o gol com a direita. O Wildes passa a bola para ele, o Wildes não, o Conceição passa a bola para ele dentro da área, ele domina, faz um cortezinho e chuta no canto do gol para fazer o 3-0. O Wildes, esse que também fez uma grande partida, ele amassou o jogo todo, desde o primeiro tempo ele foi um dos jogadores que estava tentando partir para cima, ele às vezes dá uma falha ali, mas estava partindo para cima. O próprio quase gol do Boga foi ele que deu o passe para ele fazer o lance e quase fazer o gol. Conceição também mereceu participar de alguma jogada de gol, porque no primeiro tempo ele tentou fazer gol, mas não conseguiu. No segundo tempo ele tentou criar jogadas que iniciaram para o gol e mereceu essa assistência para contabilizar a grande partida que ele fez. No SofaScore eles deram uma pontuação de 8.2 para ele, e então foi uma grande partida para ele. E aí, esse gol já foi aos 74, e aí aos 92 o Locatelli que deu um passe em profundidade, o Boga dribla o goleiro e faz o gol. Boga entrou muito bem, e aí o Locatelli também, como eu falei, para finalizar essa grande partida dele, ele dá um passe em profundidade, o Boga dribla o goleiro e faz um belo gol para finalizar essa vitória de 4-0 do Juventus sobre o Pisa. Agora vamos falar sobre algumas performances no jogo.
como a grande partida do Locatelli, que aqui no SofaScore deram 7.8 para ele, que ele deu uma assistência, do Cambiasso, que a partida dele foi 8.8, do Conceição, que foi 8.2, do Wides, que dispensa comentários. Eu não acho que ele vai ficar no Juventus, eu acho que ele vai para algum clube muito maior. Estavam querendo ele até que ele voltasse para o Bayern de Munique, ele era da base do Bayern de Munique. Fez uma partida aqui que deram uma pontuação de 10 para ele. Thuram, 7.2, que fez o gol. O Bremer, que tá voltando de lesão, porque ele tem se lesionado. Ele, depois que ficou quase um ano parado, ele tem tido algumas lesões menores, mas é um bom zagueiro. Queria muito que ele fosse para a Copa do Mundo, mas vamos ver como ele vai estar de saúde. Fez uma pontuação de 7.3. Kalulu, que teve 7.5. Perin, que fez 7.6, fez algumas defesas boas, importantes, quando precisou ser chamado para ser ativado, né? E o Mackenzie, que fez uma partida de 7. O Mackenzie, que é sempre sólido em tudo que ele faz pela Juventus, no caso. E o Boga, que entrou bem no segundo tempo, fez o gol dele, fez algumas jogadas muito importantes. E já no Pisa, a única partida assim que chama atenção foi do Juan Cuadrado, que entrou no segundo tempo, fez até que uma partida boa, não nada que chama atenção, como nenhum jogador do Pisa fez alguma jogada importante. Juventus está para ser rebaixado, estão só com 15 pontos, creio eu que eles já estão rebaixados praticamente. O Hellas Verona está com 15 pontos, e aí o primeiro para sair da zona de rebaixamento está com 24. Eu acho que é só um milagre, porque o Pisa nos últimos 5 jogos ele tem um empate e 4 derrotas. Então é muito provável que eles vão ser rebaixados de novo. É um time que subiu e já está sendo rebaixado. Mas grande vitória da Juventus, onde que o time todo jogou bem coletivamente. Quando tiveram os individuais também fizeram grande partida. E foi uma grande partida da Juventus, uma goleada que mereceu, porque jogou muito melhor. E foi 4-0, podia ter sido muito mais, podia ter sido 6-0, mas esse foi o resultado da Juventus. Então esse foi o nosso giro da rodada, né? Ainda não acabou a rodada acaba amanhã, com o jogo da Roma. Não acaba amanhã. Amanhã tem Lice, acho que é assim que pronuncia. Tem o Cremonese, Bologna contra o Hellas Verona, Fiorentina contra Parma, no caso hoje, né? E Genoa contra Roma e o clássico Inter contra Milan. Eu vou trazer os jogos que eu vou estar trazendo para você, vai ser do Roma contra o Genoa, que é uma grande partida para o Roma. Vou estar trazendo para vocês o Milan contra Inter, que é o clássico de Milão. É um grande jogo, é o melhor jogo que eu acho que vai ser dessa rodada. E vou trazer o do Fiorentina, porque o Fiorentina está para ser rebaixado. Eles estão em 16º com 24 pontos, também está quase entrando na zona de rebaixamento. Eles estão empatados com o Cremonense e com o Lecce, então é uma partida muito importante para eles. O Parma também está logo acima ali com 30 pontos, então é uma partida muito importante para o Fiorentina. Esse Fiorentina que chegou em finais de Conference League, tem jogado muito bem nas competições europeias, feito grandes partidas na Série A, mas esse ano está muito abaixo. O Mosequim se machucou, também não está jogando muito bem. Temporada passada ele amassou. Então eu vou estar trazendo esses 3 jogos. Eu vou estar trazendo mais ou menos sempre o top 6 da Série A para vocês, que são os jogos um pouquinho mais importantes. Então amanhã tem esses jogos e para fechar a rodada vai ter Lazio contra Sassuolo na segunda-feira, que eu também vou estar trazendo para vocês, que vai ser um vídeo separado. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter assistido esse vídeo. Esse vídeo que eu trouxe o jogo da Juventus e Pisa de 4-0, goleada, do Como Cagliari, que foi um jogo mais abaixo, que foi de 2-1 só, e do Atalanta contra o Udinese, que foi um jogão de 2-2, competição até o final, emoção até o final. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, siga a gente na rede social, como em Foco no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até o final. A gente faz isso com muito amor e carinho. A gente ama o futebol, a gente ama esse esporte. E é um sonho sendo realizado eu estar gravando vídeos e falando sobre o esporte que eu tanto amo. Então eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo do Calcio em Foco. E valeu!